Versículo 4, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, ele falou, humanamente ele é descendente de Davi, cumpriu profecia, mas espiritualmente, na sua natureza divina, quando ele falou o Espírito da divindade, ele está falando espiritualmente, Espírito de Santidade é espiritualmente, como Deus, ele é Filho de Deus. Então, ele é filho de Davi num sentido e filho de Deus. Esse título, Filho de Deus, indica, ele usou a palavra huios, que não simplesmente significa seu relacionamento com Deus, mas indica sua natureza, que ele é 100% Deus. Muitas vezes, por exemplo, quando você tem um filho que parece muito contigo e age muito com você, você fala, puxa, ele puxa seu pai, ele é igualzinho seu pai. Então, o fato é que a natureza do filho vem do pai, mas nesse sentido, indicando que o filho, ele tem a mesma natureza do pai, ele não é inferior ao pai. Então, a palavra designado, eu coloquei no auristo, essa palavra significa que ele foi declarado, apontado ou ordenado o filho. Nota que foi quando? Na ressurreição. Agora, Jesus Cristo, como Deus, ele sempre existia, a segunda pessoa da Trindade, mas o título Filho é relacionado com sua encarnação e foi mostrado e declarado que ele era Filho de Deus quando ele ressuscitou dos mortos. Essa frase, com poder, significa poderosamente. Então, a ressurreição poderosamente manifestou a natureza desse Jesus Cristo, que é o próprio Filho de Deus. Então, como eu coloquei na sua apostila, número 4, segundo o Espírito de Santidade, a essência da sua divindade, Espírito e Santidade. Então, segundo a natureza, ele é o Filho. Agora, deixe-me colocar isso em outras palavras. Eu gostei, um pastor fez um exame de um outro pastor e perguntou para ele, Jesus é Deus? E o pastor olhou para ele e falou, sim, ele é Deus. Então, segunda pergunta ele fez, então, esse Jesus é filho de Maria? E o pastor pensou um momento e falou, sim, filho de Maria. Então, ele falou, então você pode concluir que Maria, então, é mãe de Deus? E daí a pessoa ficou lá olhando porque ele estava, não sou católico, o que eu vou falar? Maria é mãe de Jesus, sim, mas ela não é mãe de Deus, porque ela é mãe da humanidade de Jesus. Agora, a outra coisa que você pode comparar isso, uma coisa que Jesus fez propriamente, que explica isso muito melhor, eu acho. Um dia os fariseus estavam tentando pegar Jesus, e os saduceus, escribas, todo mundo estava tentando pegar Jesus, e ele falou, ok, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O Messias é filho de quem? E imediatamente eles falaram filho de Davi, que esse versículo 2 afirma para nós. Daí Jesus falou, ok, vem cá, se ele é filho de Davi, como é que Davi chamou ele meu senhor? Porque você não chama seu filho meu senhor. Então, como fica isso? E os religiosos saíram sem resposta. E a resposta é, não, ele era filho de Davi na sua humanidade, mas ele era filho de Deus na sua divindade, então Davi deveria chamar ele meu Senhor, porque ele era superior a Davi. Então Jesus mostrou esses aspectos das duas naturezas do Messias. Então, o que isso quer dizer aqui, essa natureza humana e natureza divina? Por que isso é importante? Você pode ver que esses dois versículos, Paulo está descrevendo alguns aspectos muito importantes do Evangelho. Número 1, que não é nada novo. Deus sempre queria salvar a humanidade através disso, e ele descreveu isso no Antigo Testamento, que realmente o Evangelho
é o plano principal de Deus para salvar a humanidade. E o meio do Evangelho, o Evangelho, as boas novas, a foco disso é a pessoa de Jesus Cristo. Quem é esse Jesus Cristo? Ele é o homem que cumpriu profecia. E ele é Deus que se tornou carne. Esse é o coração do Evangelho. Às vezes você pode ver, tem pessoas que são testemunhos de Jeová, que negam a divindade de Cristo. Mas você começa a falar, você vê que muitos deles são pessoas sinceras. Eles são sinceramente perdidas. Por quê? Porque para negar a divindade de Jesus Cristo, que ele é Deus encarnado, é para negar o Evangelho. Agora, mais uma coisa que ele falou nesse trecho, em versículo 5, ele falou que ele é a fonte do apostolado, número 3, a fonte do apostolado, versículo 5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Então, ele é a fonte do apostolado. De novo, Paulo, você lembra que está se apresentando, ele falou que ele é a fonte da graça. Aqui, quando ele fala por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado, agora esse pode incluir a graça de salvação, mas principalmente ele está falando a graça não somente da sua salvação, mas da sua capacidade, não é graças não a salvadora, mas de capacitação. Quer dizer, eu sou apóstolo não por mérito, eu sou salvo não por mérito. Eu sou assim por causa da graça de Deus, e a graça foi dada a mim por meio de Jesus Cristo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é pela graça dele, o favor merecido, o favor que ele estende dessa pessoa que não merece isso, mas por isso eu recebi por meio desse Deus que se tornou homem, essa graça. O propósito dessa graça na sua vida está continuando na última parte do versículo 5, para a obediência por fé entre todos os gentios. Lembre-se de alguma coisa. Uma das grandes acusações contra Paulo é que ele desprezou Moisés. Pessoas ele estava até acusado, se você ler no livro de Atos, quando ele foi preso, em 20:21, lá, uma das coisas que pessoas falaram, olha, ele está ensinando os judeus que estão na dispersão de ignorar e desobedecer Moisés. Pelo contrário, o resultado da vida de Paulo era uma vida de obediência. Nota, obediência não legalista, não obediência que vem da pessoa, mas obediência que vem da fé. Os gentios, em vez de ser obediência a uma lista de regras e tradições judaicas, eles eram obedientes a Deus por causa da sua fé. Quer dizer, esta fé transforma a vida dos gentios, para que os gentios cumprem a essência do que a lei exige. Então, também a obediência pela fé indica que o que você está obedecendo é o Evangelho. Está submetendo o Evangelho, e esse Evangelho está transformando as pessoas em pessoas obedientes. E nota que ele está falando, ele está respondendo essa pergunta, esse questionamento, que você está ensinando as pessoas a ignorar a lei. Ele falou, não, eu estou dando eles um outro caminho de obediência ao Evangelho, por meio de fé, e não por meio da lei. Mas nota que ele fala que ele foi dado esse apostolado para fazer isso entre todos os gentios.